Então, beleza, para a gente brincar um pouquinho mais com variáveis, vamos fazer alguns exemplos aqui diferentes. Então, eu vou criar aqui um cara chamado nome. Esse nome vai ser Paulo. E a gente vai ter aqui também um sobrenome, que é uma outra variável, que vai ser Reis. Eu poderia aqui tanto fazer isso, que seria imprimir o nome, depois imprimir o sobrenome e mandar executar. Então, vou limpar aqui e vou dizer simplesmente Python programa 1.py. Então, imprimiu Paulo e depois imprimiu Reis. Mas cada um está numa linha diferente. Eu queria imprimir tudo na mesma linha. Então, o que eu posso fazer? Uma das formas é eu criar uma outra variável chamada nome underline completo e, na sequência, atribuir não somente uma variável, mas a união de duas variáveis. Quando a gente une duas variáveis, a gente chama esse procedimento de concatenação. Então, poderia vir aqui e dizer que nome concatena com sobrenome. Então, quando eu faço isso, eu estou pegando essa partezinha e meio que colando nessa outra partezinha aqui. Então, se eu vier aqui agora e disser que eu quero imprimir não mais o nome, mas sim o nome completo, se eu vier aqui embaixo, eu vou limpar mais uma vez e executar, ele diz que o nome completo é Paulo Reis. Porém, perceba que entre as palavras não tem um espaço em branco. O Python não vai colocar isso automaticamente. E isso é uma coisa boa, porque a gente tem um controle de a gente mesmo colocar esse espaço quando a gente quiser. Então, uma das formas, não é a melhor de todas, seria eu vir aqui e colocar um espaço em branco aqui. Quando eu executar, já sai aqui com um espaço em branco. Uma outra forma seria colocar aqui. Também não é uma boa coisa, né? Mas, se a gente vir aqui limpar e executar novamente, a gente vai ver que funciona. E a melhor forma delas, apesar de não ser a mais fácil, é a gente dizer o seguinte: Python, concatene nome, que nesse caso aqui é Paulo, com uma string que contém apenas um espaço em branco e depois concatene com o sobrenome. Então, com isso, o que acontece? Se eu vier aqui e executar mais uma vez, ele simplesmente passa aqui o Paulo Reis com um espaço. Só que isso aqui abre um leque de possibilidades bem legal para mim. Porque eu poderia vir aqui e dizer o seguinte: cara, se eu posso utilizar o operador de incremento, né? Incremento não, concatenação. Se eu posso fazer essa concatenação entre duas ou mais strings, porque aqui eu estou percebendo que não tem só duas, tem uma, duas, três. Eu poderia vir aqui embaixo e também concatenar com mais coisa, como por exemplo, ter uma string padrão chamada o nome do aluno é, dois pontos, e aí eu concateno aqui. E aí a frase completa ficaria: o nome do aluno é Paulo Reis, porque nome completo está recebendo Paulo e também Reis. Então, quando eu executar aqui, o nome do aluno é Paulo Reis. E eu poderia, inclusive, vir aqui e dizer o seguinte: ó, a idade dele é 39. E eu poderia botar aqui o seguinte: ó, vou concatenar aqui com a outra stringzinha, né? E a idade é dois pontos e concateno de novo com a idade. Se eu executar aqui, perceba que o Python ele dá um erro. Lembra que eu falei em um dos vídeos anteriores que o tipo de dado é muito importante e vai ter situações que o Python vai querer que você coloque literalmente um valor inteiro ou não. Nesse caso aqui está dizendo o seguinte, ó, houve um tipo de um erro de tipagem, né? Ele diz o seguinte, ó, você pode apenas concatenar string com string e não inteiro. E nesse caso aqui, a idade é inteiro. Uma forma de fazer isso seria vir aqui e dessa forma aqui resolveria. Então, vou limpar aqui. Só que, apesar de resolver, ele modifica o dado. E nem sempre a gente vai ter essa possibilidade de modificar o dado. Para esse exemplo aqui não faria a menor diferença e essa sim seria a melhor forma de resolver. Mas para outros exemplos, quando a gente estiver mexendo com cálculos matemáticos, a gente vai ver que isso aqui não é bem interessante. Por enquanto a gente vai deixar desse jeito, mas nos vídeos mais para frente a gente vai ver o jeito correto de fazer esse ajuste aqui. Por enquanto o que eu quero que você tenha em mente é isso. Eu tenho a possibilidade de criar uma variável e colocar um valor nela, mas eu também posso criar uma variável que é composta pelo valor de outras variáveis, como o caso aqui de nome completo, que está sendo composta por tudo isso aqui, ou até mesmo criar aqui ó, uma
variável chamada frase, que recebe tudo isso aqui, ó. Posso pegar aqui, dar um Ctrl X, Ctrl V, e aqui eu mando imprimir a frase. O resultado vai ser exatamente o mesmo. Belezinha?